atendimentos finalizados. E, gente, esses dias eu tirei print de uma caixinha. Eu sempre faço isso, né? Eu tiro print e aí depois eu venho aqui falar um pouquinho com vocês. Principalmente se é um assunto um pouquinho mais longo, que não dá pra eu responder em 1 minuto, né? Geralmente as caixinhas eu respondo em 1 minuto. Que vai muito de encontro à ansiedade. E é uma questão que sempre eu falo com os pacientes. Sempre. É muito difícil, assim, um paciente que eu nunca tenha falado sobre isso. Uma hora ou outra aparece alguma demanda ali que o paciente me traz que cabe bastante essa questão, que é a questão de silenciar a mente. Eu sempre falo aqui, né, questões relacionadas à meditação e tudo mais, mas hoje eu gostaria de propor para vocês uma reflexão, principalmente para quem se percebe com sintomas de ansiedade, para quem percebe aquela mente barulhenta, desorganizada, aquela mente cheia de coisas, sabe? Então eu gostaria de propor hoje uma reflexão para vocês. Quando eu falo silenciar a mente, não é só a questão da meditação em si, a prática da meditação, que é muito, muito, muito importante, mas a questão do silêncio mesmo. Será que a gente não tem necessidade de estar sempre alimentando esse barulho da mente? Sabe aquela coisa de chegar em casa e já ligar a televisão, ou colocar uma música, ou sempre precisar de um barulho, né? Então, sabe a pessoa que só treina com o fone, ou ela só consegue correr com o fone, ou ela só consegue ficar bem na casa se tiver a música, ou se tiver a TV ligada, ou se estiver conversando com alguém, ou mesmo pensando, né, alimentando aqueles pensamentos. Então, assim, eu não consigo ver uma pessoa tendo uma saúde mental se a mente dela é bombardeada de barulho, de informação, de pensamento o tempo todo. Porque como que a gente gostaria de ter uma mente tranquila, até pensamentos organizados, uma mente mais silenciosa, que nos entregue melhores sentimentos, se a gente não para de pensar? Ah, Aline, mas é impossível parar de pensar. A gente não para de pensar nem quando a gente está dormindo, né? Porque a gente sonha, a mente sempre trabalhando. Eu sei. Justamente por isso, justamente por esse funcionamento, é que é tão importante essas práticas. E a gente negligencia muito isso, até por não saber e também por não conseguir muitas vezes. Então, gente, treino. Tudo é treino. Imagina a gente passar uma vida bombardeando a mente com informações, com barulhos, com pensamentos, com ansiedades, e aí a gente acha que de uma hora para outra a gente vai conseguir silenciar essa mente? Não vai, tudo é treino. Vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente pode treinar melhor isso. Uma coisa bem legal é a gente focar no momento presente, principalmente em coisas do dia a dia. Tomar banho, escovar o dente, sabe coisas que a gente faz todos os dias de forma automática? A gente se propor a estar mais no momento presente. Por quê? Porque daí a gente está treinando a mente a estar ali e não estar em outro lugar, com pensamentos em preocupações, ou no passado, ou no futuro. Então esse treino do momento presente vai fazer com que a nossa mente se acalme, com que ela consiga ficar mais ali aterrada, como se fosse isso, né? Porque as ansiedades, elas muitas vezes dizem respeito a coisas que não estão aqui, que coisas que estão no futuro, ou coisas que a gente teme, ou coisas que a gente se sente preocupados, né? Então, quando a gente faz esse treino de se colocar no momento presente, isso pode melhorar bastante. Quando a gente fala sobre silenciar, isso nos lembra muito a questão da respiração, né? Respiração diafragmática, então a mente ali focada na respiração, até que a mente consiga ficar ali naquele estado de presença, né? Focado na respiração e ela consiga soltar os pensamentos. Então, né, eu tô falando aqui, gente, de uma forma bem rápida, né? Claro que a meditação, ela é simples, é um ato simples, mas é bem complexo de ser explicado, né? Então seria bem interessante vocês buscarem mais esse conhecimento. De novo, não consigo ver uma saúde mental, uma não ansiedade sem a prática do momento presente, sem a prática da meditação. Então, para quem está com sintomas de ansiedade, até mesmo com crise, é muito importante buscar esse conhecimento. Pode ser que muitas vezes, quando a gente sente ali que a mente está muito bagunçada, muito barulhenta, a gente precise observar quais são as causas. Então a gente pode escrever sobre, né, pra gente organizar melhor as ideias. A própria terapia, né, nos ajuda muito ali. É um ambiente propício pra gente colocar ali as nossas ideias, por mais bagunçadas que estejam, pra gente conseguir alinhar aquilo, né? E uma coisa bem interessante, quando vem uma preocupação, a gente perguntar pra mente, tem como eu resolver isso agora?
ou isso vai demandar de tempo, ou isso vai demandar que eu pense melhor sobre isso. Se for a questão de pensar melhor sobre isso, a gente pode fazer ali no momento. Se for algo que demanda de tempo, então a gente faz um combinado com a mente. Olha, mente, não tem como eu resolver isso agora. Isso aqui demanda de tempo. Então eu vou me propor a focar em outra coisa, ou eu vou me propor a silenciar minha mente. Então tem várias técnicas, vários combinados, inclusive, que dá pra gente fazer aí pra gente silenciar melhor essa mente. E é muito legal a gente pensar sobre as causas. É muito importante quando a gente consegue ali na raiz do problema, na raiz da questão. Quando a gente fala sobre silenciar a mente, por exemplo. Será que a gente não se sente desconfortável? Será que a gente não bombardeia a nossa mente de informação, de ruídos externos, de pensamentos por fuga? Porque quando a gente silencia, automaticamente a gente vai ter uma conexão maior com nós mesmos. Sabe que isso não gera um desconforto? Sabe quando a gente fica sozinho com uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade, que é desconfortável? Será que a gente não acaba fazendo isso com a gente mesmo? Então são coisas aí a serem treinadas, né, para que a gente consiga observar, consiga encontrar a raiz das questões, porque muitas vezes, gente, a raiz da ansiedade está justamente nisso. Então, né, falando aí como a gente sempre fala sobre ansiedade, como a gente sempre fala sobre sintomas, eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para vocês hoje.